Meus irmãos, eu os convido então a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Lucas, dando continuidade ao nosso estudo, à nossa exposição do Evangelho de Lucas. E hoje nós chegamos no capítulo de número 9. Lucas, capítulo 9. O texto de hoje vai do versículo 1 até o versículo de número 6. Lucas, capítulo 9, de 1 a 6. Você pode acompanhar a leitura na sua Bíblia, no seu celular ou na transmissão aqui na TV. Lucas capítulo 9, versículos 1 a 6, nos diz assim a palavra do nosso Deus. Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios, e para efetuarem curas. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: Nada leveis para o caminho, nem bordão, nem alforge, nem pão, nem dinheiro, nem deveis ter 2 túnicas. Na casa em que entrardes, ali permanecei, e dali saireis. E onde quer que não vos receberem, ao sairdes daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés, em testemunho contra eles. Então, saindo, percorriam todas as aldeias, anunciando o evangelho e efetuando curas por toda a parte. Até aqui a leitura da palavra do nosso Deus. Vamos orar mais uma vez, pedindo a iluminação do Santo Espírito de Deus? Senhor nosso Deus, nós lemos a Tua palavra e neste momento, ó Pai, nós pedimos que o Teu Santo Espírito ilumine a nossa mente. Que o Teu Santo Espírito, ó Pai, desobstrua o nosso entendimento, tirando tudo aquilo que possa atrapalhar a nossa compreensão da mensagem que o Senhor quer nos revelar hoje. Ajuda-nos a compreender, ó Pai, e que essa palavra toque o nosso coração por meio da operação do Teu Santo Espírito, para que nós sejamos dia a dia ser transformados, ó Deus, conforme o caráter de Cristo e seguir as orientações, aquilo que o Senhor nos ensina por meio da Tua palavra, a pôr em prática aquilo que temos ouvido. Ajuda-nos nisso, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, em 1793, um pastor batista chamado William Carey, ele embarcou com a sua família em uma viagem rumo à Índia. Ele era inglês, ele era da Inglaterra, e foi uma viagem muito difícil. Na verdade, foi muito difícil ele chegar a esse propósito. Ele era um homem comum, um homem natural da Inglaterra, mas um homem de família simples, que não recebeu uma educação formal, assim, não estudou em uma escola, mas teve oportunidades de aprender com diversas pessoas e foi alguém muito perseverante, muito dedicado em toda a sua vida. E ele trabalhava como sapateiro e por volta dos seus 25, 26 anos, ele começou a pastorear uma igreja. E o seu coração ali ardia por missões, ardia por pregar o evangelho em outras terras, fazer missões transculturais, que a gente chama de ir para um outro povo e anunciar o evangelho. Porque ele entendia que o evangelho, que a mensagem de Cristo devia alcançar todos os povos. Independentemente da localização geográfica, a mensagem do evangelho é transcultural, ela supera as culturas e precisa ser anunciada a todos os povos. Mas a história de William Carey é uma história um pouco difícil, porque quando ele tinha essa convicção no seu coração de que ele fora chamado para ir para a Índia para anunciar o evangelho, algumas coisas foram surgindo contrárias a isso. A começar da própria igreja que ele participava, que era um tanto cética quanto o trabalho missionário em outras terras. Dizem até que um dos líderes dessa igreja falou para ele que Deus não precisava dele e nem daquela igreja para alcançar outros povos, que era para ele ficar onde ele estava. Sem dúvida, essa foi uma mensagem, uma palavra muito desencorajadora para ele. E outras coisas foram surgindo, outros desafios foram surgindo, como a própria região da Índia não recebia missionários. Eles eram contra isso, não por causa da mensagem do evangelho, mas por conta do impacto que a pregação do evangelho gerava na cultura.
e eles tinham uma certa aversão contra isso. Mas William Carey, a sua primeira esposa, que veio a falecer mais tarde, chamada Dorothy, também não o apoiava nessa missão. Ela não quis ir, tanto é que ele teve uma tentativa de ir sozinho, sem a sua esposa, sem os seus filhos, mas foi frustrada, várias coisas ocorreram no meio dessa caminhada que o impediram de chegar até a Índia, até que ele retorna desanimado e depois de uma conversa de alguns amigos com a sua esposa Dorothy, ela foi convencida a acompanhá-lo nessa viagem. E então, William Carey partiu em 1793 em uma embarcação junto da sua esposa e seus filhos para a Índia, e durante a viagem, durante o trajeto, uma viagem longa de navio, ele aprendeu a língua daquele povo e depois de 41 anos servindo na Índia, ele pregou o evangelho, muitas e muitas igrejas foram ali plantadas. Ele trabalhava também com escolas, foram fundadas mais de 100, dizem que em torno de 120, 126 escolas foram fundadas por conta do trabalho de William Carey naquela região. Ele era um amplo estudioso de línguas, enfim, aprendeu vários estudos de línguas diferentes e desenvolveu gramáticas, dicionários, enfim, e traduziu a Bíblia para diversos e diversos idiomas. O que eu quero trazer aqui com a história deste homem, uma história real, não é uma história romântica, uma história de filmes, mas uma história de um homem comum, de um homem simples que enfrentou lutas e desafios com um propósito: anunciar o Evangelho, anunciar a palavra de Deus, com uma missão. E a história de William Carey nos mostra alguém totalmente disposto a cumprir a sua missão, que era a de servir ao seu Senhor, proclamando a mensagem do Evangelho e servindo ao seu próximo, aqueles que o Senhor colocava diante dele, com o coração sempre dependente daquele que o chamou. Isso, de certa forma, se assemelha ao que nós lemos aqui no texto de Lucas 9, versículos 1 a 6. Aqui, nós vemos o Senhor Jesus dando uma missão a 12 homens, os conhecidos 12 apóstolos, para que eles fossem o primeiro envio que o Senhor Jesus dá a eles. Lá, no capítulo 5, o Senhor Jesus chama esses homens e diz que eles seriam pescadores de homens. Eles anunciariam o evangelho do Senhor. E então esses homens estão caminhando com Jesus, Jesus está os ensinando acerca da mensagem do evangelho, está os discipulando e os preparando para os enviar. E aqui então no capítulo 9, nós vemos esse primeiro envio. É um envio temporário. Esses discípulos vão para a região da Judéia para anunciar o evangelho de Deus, a palavra de Jesus, e depois retornariam. É dito que eles retornariam para Jerusalém. E eles saem então com essa missão, eles são convocados para essa missão. E esse é o tema dessa mensagem: convocados para uma missão. E como eu disse, no contexto dessa passagem, o Senhor Jesus tem o propósito então de anunciar a todas as nações, partindo ali da região da Judéia, por onde ele envia os discípulos, mas com o propósito de anunciar que chegou o tempo da restauração, anunciar que chegou o tempo da salvação que fora antes prometida. E por isso, então, o Senhor Jesus ensina, instrui, capacita e envia os 12 para proclamar isso por toda a Judéia. Como eu disse, é uma missão temporária. Eles iriam, depois retornariam. Mas, mais tarde, o Senhor os enviaria para pregar essa palavra, para anunciar o evangelho por todo mundo, para espalhar por todo mundo. E até o número 12 aqui, que aparece já logo no versículo 1, tendo Jesus convocado os 12, esse número 12 se refere a todo o corpo da igreja, a toda a totalidade do povo de Deus, se referindo no Antigo Testamento às 12 tribos, no Novo Testamento se referindo aos 12 apóstolos, e aponta para a totalidade da igreja, do povo de Deus. Isso, como eu disse, se expande a nós como parte do povo de Deus, que recebemos também essa missão de anunciar o evangelho de Deus. Jesus então os designaria, esses 12, juntos de todo o povo de Deus, a difundir o evangelho ao mundo inteiro. E como eu disse, nós fazemos parte dessa missão.
de anunciar a mensagem de Cristo para que ela alcance todos os confins da terra, partindo da nossa casa, com o nosso vizinho, com o nosso colega de trabalho. Nós somos chamados a anunciar o evangelho de Cristo. Nós fomos convocados para uma missão. Portanto, então, o que é necessário para que nós atinjamos o alvo da nossa missão? O texto nos traz 3 lições aqui. Uma delas vem dizer a respeito da capacitação, outra acerca da instrução, ou seja, da orientação daquilo que nós enfrentamos nessa vida. E, em terceiro lugar, nós veremos a respeito de uma disposição, de um compromisso em anunciar o Evangelho. Portanto, o que é necessário para atingir o alvo da nossa missão? Em primeiro lugar, é necessário reconhecer o senhorio de Cristo. Reconhecer o senhorio de Cristo. Isso nós vemos nos 2 primeiros versículos, versículos 1 e 2, que diz assim o texto: Tendo Jesus convocado os 12, se referindo aos 12 discípulos, aos 12 apóstolos, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem curas. E também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Como eu disse, isso tem a ver com a capacitação, ou seja, é o Senhor dotando os seus servos com as habilidades para que alcancem êxito ao realizar a sua missão. Por isso, então, o Senhor Jesus deu a eles poder e autoridade, e depois de dar esse poder e autoridade, ele os envia a pregar e a curar. E é importante nós olharmos para essas 2 expressões, deu-lhes poder e autoridade. Se nós formos ler o Evangelho de Lucas sequencialmente, e eu faço um desafio para você ler, quem sabe, lá do capítulo 1 até o capítulo 9, aqui até o texto que nós lemos hoje, depois que você estiver em sua casa, você perceberá que lá em Lucas capítulo 4, onde há o relato de Jesus sendo tentado pelo diabo, o diabo mostra todos os reinos da terra e diz a Jesus: se prostrado me adorares, darei a ti toda a autoridade sobre esses reinos e toda a glória deles. Contudo, Jesus diz: importa adorar somente ao Pai. Ele não se prostra. E os textos seguintes vêm mostrando o poder e autoridade que Jesus tinha, de que isso vinha do Senhor e não de qualquer poder maligno, mas que vinha do Senhor. E então, por diversos textos, nós vemos o Senhor Jesus pregando, anunciando com autoridade, as pessoas reconhecendo a autoridade na sua palavra, ao ponto de dizer: que palavra é essa? Porque com autoridade ele fala essas coisas. Nós vemos textos do Senhor Jesus mostrando o seu poder ao realizar curas, ao efetuar milagres, e as pessoas se maravilharem com isso. Nós vemos o Senhor Jesus agindo com poder e autoridade para expulsar, expelir demônios de pessoas. E capítulo a capítulo, por diversos versículos, nós vemos o Senhor Jesus demonstrando praticamente o seu poder e a sua autoridade sobre o mar, sobre a tempestade, sobre as coisas da natureza, mas também o seu poder e a sua autoridade sobre espíritos imundos, sobre demônios que aprisionavam as pessoas, e o seu poder e autoridade também para realizar curas, milagres, para anunciar o evangelho. E aqui nós vemos que agora, depois de testificar, de comprovar o seu poder e a sua autoridade, ele concede esse poder e autoridade aos seus discípulos para que eles alcancem um propósito. Ele diz: também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Pregar o reino de Deus e curar os enfermos. Calvino diz que as curas, esse poder de cura que Deus deu aos 12, de expelir demônios também, ele se refere a como se fosse um selo, aquilo que comprovasse, que testificasse a mensagem que eles pregavam, que eles anunciavam. Eram o selo da sua doutrina. Então, nós vemos o Senhor Jesus dando a eles poder e autoridade e os enviando a pregar e a curar.
E aí nós podemos nos perguntar, poxa, mas nós hoje, que poder e que autoridade nós recebemos para pregar o evangelho, para pregar o reino de Deus e para alcançar as pessoas? Nós fomos chamados por Jesus. Nós fomos escolhidos pelo Senhor antes mesmo de sermos gerados. Na eternidade, o Senhor nos escolheu para nos resgatar, para nos redimir do nosso pecado, para nos dar vida, trazer-nos da morte para a vida e capacitar-nos para que nós possamos nos achegar diante do Senhor de maneira digna. Porque o nosso pecado nos torna indignos de estar na presença de Deus. Mas o que nós carregamos para nos aproximarmos do Senhor são os sacrifícios, é o sacrifício de Cristo, os méritos dele que nos tornam dignos de nos aproximarmos de Deus. Portanto, nós, como filhos de Deus, somos revestidos do poder e da autoridade que o Espírito Santo coloca sobre nós, mas isso vem por meio da sua palavra. Nós somos chamados a anunciar essa palavra. A palavra que tem poder, a palavra que tem autoridade para transformar vidas, para trazer cura, restauração à vida das pessoas, mas que até mesmo quando as curas e doenças não forem tratadas, essa palavra com autoridade, com poder, nos mostra que o Senhor Jesus nos garante a sua presença, nos garante que podemos enfrentar as dificuldades juntos dele. Mas aí, como eu disse, como nós agimos com poder e autoridade para pregar o reino de Deus e para curar as pessoas? Isso tem a ver com levarmos o evangelho da salvação. Isso tem a ver com cuidar das necessidades daqueles que estão ao nosso redor. Nós não temos o poder de dizer ao nosso irmão que está passando por uma enfermidade, dizer, seja curado, e essa pessoa instantaneamente, milagrosamente ser curado. Nós não temos esse poder. Mas nós temos o poder de agir de maneira prática, suprindo as necessidades do nosso irmão enfermo, orando por ele, ajudando-o a comprar medicamentos, por exemplo. Nós temos vivenciado situações assim, de membros, irmãos aqui da igreja, queridos nossos, que têm passado por dias difíceis, que trazem dor, trazem sofrimento ao nosso coração. Por isso, nós podemos agir de maneira prática, nos colocando em oração por essas pessoas, nos colocando dispostos a servi-los, a atender conforme as necessidades que eles têm. Porque nós somos enviados a este mundo por Cristo para pregar o evangelho que traz salvação, mas também para agir, para pôr em prática. É assim que nós curamos as pessoas, levando a mensagem que traz vida, a mensagem que traz restauração, mas também agindo de forma prática. Portanto, é necessário nós reconhecermos o senhorio de Jesus, porque é Ele quem nos dá esse poder e essa autoridade. Isso vem dele. É Ele quem nos capacita, é Ele quem nos instrui e é Ele quem nos envia a este mundo para cumprirmos essa missão. Contudo, Ele não nos deixa sós. Ele nos garante que Ele está conosco. É importante nos lembrarmos do grande texto conhecidíssimo como o texto da grande comissão. Mateus 28, 18 a 20 diz, Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Senhor Jesus diz que toda autoridade pertence a Ele, Ele concede essa autoridade aos seus discípulos, Ele os envia a pregar e a agir, a cuidar dos seus irmãos, mas Ele não nos deixa só, Ele nos garante, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós não estamos sozinhos neste mundo, nós estamos juntos, acompanhados daquele que é o detentor de todo o poder, de toda a autoridade. Por isso,
quando você for anunciar o evangelho, quando surgirem oportunidades, ou então quando você mesmo buscar oportunidades de anunciar o evangelho de Deus, que você se lembre que não são meras palavras que você estará proferindo. Quando você falar daquilo que o Senhor fez na sua vida, ao transformá-lo, ao trazê-lo das trevas para a luz, você estará comunicando a mensagem do evangelho e o Senhor Jesus, por meio também do seu Santo Espírito, estará iluminando, abrindo a mente e o coração daquelas pessoas conforme a sua vontade. E aqui nesse texto nós vemos então esses irmãos recebendo esse poder, essa autoridade para anunciar o evangelho. E como eu disse, a cura, os sinais, os milagres aqui funcionavam como um selo para testificar a sua doutrina. É importante nós lembrarmos também daquilo que o evangelista João diz a respeito dos sinais que Jesus realizou, que não foram somente para transformar a vida das pessoas, para restaurar a saúde daqueles enfermos, para livrá-los da opressão de poderes das trevas. Sim, esse também era um dos propósitos, mas os sinais serviam como selos. João, lá no capítulo 20 e 31 do seu evangelho, diz: estes sinais, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Os sinais de Jesus trouxeram restauração, trouxeram cura, mas serviam também para testificar a sua pregação e para que nós, ao olharmos para isso, creiamos que ele é Jesus, o Cristo, que ele é o Filho de Deus que veio a este mundo e que, ao crermos nele, nós temos vida no seu nome. E nós somos chamados, então, para cumprir essa missão, nós somos convocados para essa missão de anunciar o Evangelho de Cristo. Portanto, então, o que é necessário para atingirmos o alvo da nossa missão? Em primeiro lugar, é necessário reconhecer o senhorio de Cristo. Mas, em segundo lugar, é necessário viver na dependência de Cristo, na dependência do Senhor. Isso nós vemos do versículo 3 ao versículo 5, onde o Senhor Jesus diz que esses discípulos foram enviados e que não era para levar nada com eles. Diz a respeito da sua dependência em relação à sua própria vida, mas também da sua dependência em relação à resposta à mensagem que eles pregariam. Versículo 3 diz: E disse-lhes: Nada leveis para o caminho, nem bordão, nem alforge, nem pão, nem dinheiro, nem deveis ter 2 túnicas. Nesse texto, nós precisamos ser lembrados que na nossa missão, nós precisamos viver na dependência de Jesus. Nós somos enviados a este mundo não para acumular riquezas, poderes, posses para nós, mas sim de que nós usemos do que nós temos, de como nós estamos hoje. Como bem dito pelo presbítero na leitura do texto, aproveitarmos o tempo que se chama hoje, a nossa situação como nós estamos hoje, para proclamar, para sair a este mundo anunciando o evangelho de Jesus Cristo. Talvez você não seja chamado como William Carey, como eu disse lá no início, para ir para um outro povo distante, longe, para anunciar o evangelho. Mas você foi chamado para anunciar o evangelho. Talvez não longe, talvez batendo na porta em frente à sua casa. Talvez falando com o seu vizinho. Talvez com aquele seu colega de trabalho que muitas vezes abre o coração a você dizendo das angústias, das lutas que ele enfrenta. E você, ao invés de dizer, nós passamos por dificuldades. Todo mundo tem os seus problemas. Ao invés de você dizer isso, sim, nós temos dificuldades, todo mundo tem os seus problemas. Mas nós encontramos ou fomos encontrados por aquele que tem a solução. Eu tenho uma mensagem aqui para trazer daquele que tem poder e autoridade, que pode restaurar toda e qualquer dificuldade da nossa vida. Por isso, quando surgirem oportunidades assim, ou quando você buscar oportunidades, leve a mensagem de Deus na dependência, na confiança dele, não buscando coisas para si. O texto diz: não levei nem cajado para se proteger de perigos, nem alforge,
E essa palavra, eu achei uma palavra assim interessantíssima ao estudar a respeito dela. Esse alforge era uma espécie de uma bolsa de couro que tinha pelo menos dois sentidos. Era como se fosse um saco de couro no qual os viajantes carregavam as suas provisões, os seus suprimentos, aquilo que os manteria vivos, sustentados em meio ao seu caminho. Mas também ela tinha um outro sentido. O segundo sentido é de que era uma sacola como os religiosos do paganismo levavam em sua jornada para pedir esmolas. Nós vemos dois sentidos: alguém carregando o seu sustento e alguém levando uma bolsa para adquirir coisas dos outros. E o Senhor Jesus envia os seus discípulos para não levar essa bolsa, trazendo aqui a mensagem de que era para eles depender do Senhor. Eles não precisavam se preocupar em voltar para sua casa, para o seu trabalho, adquirir posses, adquirir dinheiro, recursos para comprar sustento e provisão para a sua jornada e antes partir. Não, não era para eles fazer isso. Era para eles simplesmente estar prontos a cada momento a anunciar o Evangelho de Cristo. Mas, ao mesmo tempo, não era para levar essa mensagem esperando ter algum retorno para si, esperando esmolas como esses religiosos do paganismo, mas sim esperando que o Senhor agisse. Nós sabemos que a nossa palavra, separada de qualquer ação ou operação do Espírito Santo, ela não tem valor algum. Mas nós sabemos que quando o Senhor Jesus, quando o Santo Espírito de Deus tira as vendas, as escamas dos olhos das pessoas, por mais simples que sejam as nossas palavras, elas trazem vida. Elas trazem restauração para a vida das pessoas. Por isso, como eu disse, nós precisamos viver na dependência do Senhor Jesus, na dependência quanto à nossa vida, quanto ao nosso sustento, quanto à nossa provisão, mas também quanto à resposta da pregação. Isso ele aponta nos versículos 4 e 5, onde ele diz: na casa em que entrardes, ali permanecei e dali saireis. Versículo 5, e onde quer que não vos receberem, ao sairdes daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. Esse texto, essa parte do texto mostra duas respostas que eles receberiam. Daqueles que os receberiam em suas casas, que era para eles ali permanecerem, e quando então fossem despedidos, então saírem daquela casa. Mas aproveitarem desse tempo de comunhão. Isso tem a ver com o Evangelho. É gastar, não gastar, mas investir tempo junto das pessoas. Anunciando o Evangelho, construindo relacionamentos. E eu lembro de uma fala de um pastor conhecido meu que disse: eu nunca ouvi, ele diz, não estou dizendo que não existe, mas eu nunca ouvi uma pessoa dizer que foi alcançada pelo Evangelho depois de ouvir uma mega pregação em um estádio lotado. Eu nunca ouvi uma pessoa dizer que foi transformada pelo Evangelho de Cristo depois de ouvir uma mensagem no rádio. Mas o que eu ouvi, o que eu vejo, ele disse, isso eu não estou dizendo que não existe, mas ele diz, eu nunca vi. Mas o que eu vejo de pessoas realmente transformadas por Cristo, de que foram pessoas que tiveram bons relacionamentos, que tiveram bons amigos que a acolheram e que anunciaram o Evangelho, que a discipularam, que a acompanharam anunciando o Evangelho dia a dia. Por isso, da mesma forma que nós vemos o Senhor Jesus mostrando que era para eles saírem por aquelas cidades e eles entrariam em casas, passariam tempo com as pessoas, discipulariam essas pessoas, construiriam laços de relacionamento com essas pessoas. Mas, ao mesmo tempo, o versículo 5 nos mostra outro tipo de resposta que eles receberiam e que nós, quando anunciamos o Evangelho de Cristo, também recebemos nesse mundo. Ele diz, e onde quer que não vos receberem, e era certo que alguns não receberiam, ao sairdes daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. Aqui, esse sacudir do pó dos pés, alguns estudiosos dizem que era um sinal muito
prevalecente naquela cultura. Era muito comum naquela época de alguém sacudir o pó dos seus pés em um sinal de ódio, de repulsa àqueles moradores daquela terra, mostrando que até mesmo o pó daquela terra, o próprio solo em que eles pisavam, estava infectado pelo mal. Era um costume que tinha esse propósito de declarar que os habitantes daquele lugar estavam tão corrompidos que o próprio solo em que eles pisavam estava corrompido, estava infectado. E aqui nós vemos uma palavra séria, uma palavra dura do Senhor Jesus, de dar autoridade e poder para os seus discípulos para anunciarem o evangelho, mas que onde eles não fossem recebidos, para eles reagirem dessa forma. E aqui, Calvino, mais uma vez, ele diz que nenhum crime é mais ofensivo a Deus do que o menosprezo de sua palavra. Nenhum crime é mais ofensivo a Deus do que o menosprezo de sua palavra. Negar, rejeitar a palavra de Cristo é algo grave, é algo sério para o Senhor. E por isso ele trata como tal, ele trata com severidade. Tanto é que nós vemos que a palavra do evangelho, ela tem duas aplicações ou dois tipos de resposta, tanto que diz lá no início, quando no cântico de Simeão, quando ele toma o Senhor Jesus, quando ainda bebê no colo, ele diz: "Este servirá como para levantar muitos, mas como para a ruína de outros." Em outro texto diz que a mensagem do evangelho, ela tem cheiro de vida, ela é bom perfume para aqueles que creem, mas para aqueles que a rejeitam, ela é cheiro de morte. O evangelho vem tanto para alcançar, para trazer vida àqueles que são alcançados pelo Senhor, mas para aqueles que são contrários ao evangelho, ela vem para a sua condenação. A mensagem do evangelho é tanto para salvação quanto para condenação, porque aponta o pecado do homem e é interessante que de modo nenhum a palavra de Deus nos diz que nós temos algum privilégio, de que nós, ao sermos alcançados por Cristo, temos algum direito de que nos orgulhar, porque a palavra não minimiza o nosso pecado. A palavra de Deus nos mostra que nós somos merecedores do inferno, que nós somos merecedores da ira de Deus, indignos de nos achegarmos diante de Deus. Mas a palavra não nos deixa somente com essa má notícia. Ela nos mostra que para aqueles que foram escolhidos, para aqueles que foram resgatados, redimidos pelo sangue de Cristo, que tiveram seus olhos abertos e que creem no Evangelho e vivem para o Senhor Jesus, estes, mesmo que indignos, apresentam o sacrifício de Cristo e então, por causa disso, se tornam não mais inimigos de Deus, mas agora filhos, e podem se aproximar, podem servir ao Senhor com ousadia, como diz o autor aos Hebreus. Acheguemo-nos, portanto, com ousadia, com coragem diante do Senhor, não por causa dos nossos próprios méritos, mas por causa da obra de Cristo. E como eu disse aqui, nós somos chamados a viver em dependência do Senhor, tanto quanto à nossa vida neste mundo, quanto à resposta à nossa pregação. Se nós anunciarmos o evangelho, nós não podemos confiar na nossa eloquência, no nosso falar bem, falar bonito, e nem mesmo se falarmos, não acharmos as palavras para falar. Mas simplesmente ao falarmos de como nós éramos, a condição terrível em que nós nos encontrávamos, e o que Cristo fez, nos redimindo, nos trazendo vida, transformando o nosso ser e nos moldando a cada dia. Quando o Santo Espírito abrir a mente e o entendimento daquela pessoa, essas simples palavras trarão a verdade do Evangelho que traz vida. Contudo, discursos bonitos não têm poder. Tanto é que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz que a mensagem do Evangelho, para aqueles que não creem, ela é loucura. Ela é loucura. Ela só pode ser compreendida por conta da operação do Santo Espírito de Deus.
Por isso nós precisamos pregar o Evangelho de Cristo na dependência do Senhor, na dependência de que o seu Santo Espírito abra a mente e o coração daquelas pessoas. Portanto, então, o que é necessário para atingirmos o alvo da nossa missão? Em primeiro lugar, é necessário reconhecer o senhorio de Cristo, e isso tem a ver com ele nos capacitar, nos instruir, nos dar habilidades para pregar o Evangelho. Nós também precisamos viver na dependência de Jesus, reconhecendo que é Ele quem nos capacita, é Ele quem age por meio de nós, apesar de nós. Mas, em terceiro lugar, é necessário nós obedecermos à ordem de Jesus. E no versículo 6, é isso que nós vemos. Nós vemos um breve relato dizendo que esses discípulos, depois de serem capacitados, de receberem poder e autoridade, depois de serem enviados, depois de serem instruídos pelo que eles iriam enfrentar, eles saem. Diz o texto, então saindo, percorriam todas as aldeias, ou de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, anunciando o evangelho e efetuando curas por toda a parte. Nós não vemos somente palavras, mas nós vemos aqui eles respondendo a isso com disposição, com prontidão. Saindo, eles percorriam e cumpriam o alvo da sua missão, buscavam atingir o alvo da sua missão. Mas nós olhamos para a nossa vida, quando falamos de obedecer à ordem de Jesus, é muito comum nós vermos pessoas que se dizem dispostas a obedecer, prontas a cumprir aquilo que o Senhor Jesus nos manda ou nos orienta a fazer. Contudo, muitas pessoas querem fazer as coisas do seu jeito, não como a palavra de Deus orienta. Obedecer a Jesus, a ordem de Jesus, não deve ser feito como nós achamos. Como eu disse, muita gente quer servir ao Senhor não como o Senhor diz, mas como o seu próprio querer. Mas o que a palavra nos chama é para servirmos ao Senhor em obediência, mas com prontidão, com disposição, mas isso feito também de modo correto, como o Senhor nos diz que Ele quer ser servido, como o Senhor nos diz que Ele quer ser obedecido. E aqui, outros entendem que é necessário servir ao Senhor em conformidade com as ordenanças do Senhor, contudo não se colocam à disposição. Entendem que há aqueles que se dizem dispostos, mas agem de maneira contrária à palavra de Deus. Há aqueles que dizem, não, isso deve ser feito de maneira correta, conforme o Senhor orienta na palavra. Mas quando surge uma oportunidade de servir, de obedecer, ele simplesmente nega, se indispõe a obedecer. E aqui eu faço uma pergunta. Nós, que semanalmente temos ouvido aqui a respeito da palavra de Deus sendo pregada, nós somos instruídos, capacitados, treinados pela palavra de Deus e pela operação do Espírito Santo. O que nós temos feito com isso? O que nós temos feito com aquilo que nós ouvimos domingo após domingo, aquilo que nós lemos dia após dia, se é que nós lemos a palavra de Deus? O que nós temos feito com isso? São só informações guardadas na nossa mente? Ou são palavras que nos transformam a agir de maneira prática, a entender que é o Senhor quem nos capacita, é o Senhor quem nos ordena, é o Senhor quem nos traz o sustento de quem nós dependemos, quem provê, mas entendermos que nós precisamos viver em obediência à sua palavra. E isso exige de nós disposição, exige de nós também um compromisso, daquilo que nós nos dispormos, nós nos dedicarmos com zelo, com fidelidade para cumprir aquilo que o Senhor nos chamou. Por isso, como eu disse, é necessário tanto disposição quanto compromisso. E nós vemos então esses discípulos respondendo a isso, como o Senhor os ordenou. Saindo, percorriam todas as aldeias, anunciando o evangelho, pregando as boas novas, levando a mensagem do evangelho de salvação e efetuando curas por toda a parte, assistindo àqueles que passavam por aflições,
livrando aqueles que passavam por dificuldades, auxiliando, enfim, dando de si para cuidar daqueles que padeciam. Portanto, o que nós, como povo de Deus, fazemos ao receber esta missão? Nós nos colocamos em obediência, reconhecendo o senhorio de Cristo, dependendo dele e obedecendo a ele? Ou nós simplesmente guardamos essa informação na nossa cabeça por um tempo e voltamos, que nem diz, amanhã, na segunda-feira, no horário que o meu despertador tocar para eu ir trabalhar, eu volto para a minha vida normal. Domingo é o dia de eu ter um dia legal lá na igreja, cantar músicas, ficar num ambiente agradável, rever amigos. Ou nós usamos disso como um momento que nós estamos cultuando ao Senhor, servindo ao Senhor e sendo por Ele instruídos e capacitados para que na segunda-feira de manhã, em cada oportunidade que surgir na minha vida, eu use daquilo que eu aprendi para pregar o Evangelho, para levar assistência àqueles que necessitam, àqueles que o Senhor coloca à minha vida, diante de mim. Por isso que nós sejamos confrontados por essa palavra de que nós precisamos responder com disposição, com compromisso, com obediência ao Senhor, mas que essa palavra também nos traga conforto, alívio ao saber que não é somente o nosso esforço que traz algum resultado. Na verdade, por mais esforço que nós façamos, distintos ou à parte do Senhor, nada pode fazer. Mas que ao dependermos dele, crendo que cada palavra que nós proferirmos para anunciar o Evangelho de Cristo, se o Espírito Santo abrir os olhos, abrir a mente daquelas pessoas que nós anunciarmos a palavra, de que o que nós fizermos será levar a mensagem que traz vida, que traz cura, que traz restauração. Talvez não para esta vida, talvez traga um alívio momentâneo, mas ao lermos a palavra de Deus, nós encontramos o alívio real, a certeza, a garantia de que, enquanto estivermos aqui, passaremos por dias difíceis, mas de que a cura verdadeira, plena e completa, a restauração, o reino será completado, cumprido, quando Cristo voltar. E lá, nós juntos seremos livrados de toda e qualquer ação ou operação maligna. Mas lá juntos nos alegraremos, juntos daqueles que foram alcançados lá por esses 12 na sua pregação, juntos dos nossos irmãos queridos que já não estão mais entre nós, mas que conheceram a mensagem do Evangelho, foram alcançados pelo Senhor, juntos daqueles que ainda hão de nascer, mas que serão alcançados pela mensagem do Evangelho. E lá nós veremos o fruto, nós veremos a missão cumprida. E a missão que não depende de nós. Nós somos chamados, sim, também a servir nessa missão. Mas a missão que Jesus Cristo cumpriu em nosso lugar de maneira plena, perfeita, completa. E Ele nos chama, Ele nos convoca para servirmos junto dEle. E Ele nos garante que Ele estará conosco todos os dias. Enquanto estivermos neste mundo, Ele estará conosco, nos ajudando, nos auxiliando a enfrentarmos qualquer tipo de dificuldade que surja durante a nossa missão. Portanto, que o Senhor nos ajude a viver dessa maneira, a viver dependentes dEle, reconhecendo o senhorio de Cristo, reconhecendo que é Ele quem nos capacita, vivendo na dependência dEle, reconhecendo que é Ele quem sustenta a nossa vida, que é Ele quem dá a resposta correta à nossa pregação, mas também nos colocando em obediência, em disposição e compromisso na ordem que Ele nos chama. Que o Senhor assim nos abençoe e que nós vivamos dessa maneira, sendo instruídos, orientados pela palavra do Senhor a cada dia. Que o Senhor assim nos abençoe.
Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós nos colocamos aqui, ó Pai, como parte do teu povo reunida aqui para cultuar ao Senhor, reconhecendo quem tu és, reconhecendo aquilo que o Senhor faz, reconhecendo, ó Pai, que o Senhor enviou o seu Filho Jesus Cristo a este mundo e que, enquanto ele esteve aqui, ó Deus, ele pregou com poder e autoridade. Enquanto o Senhor Jesus esteve aqui neste mundo, ele agiu com poder e autoridade, trazendo cura, libertação do poder das trevas, do poder das enfermidades, mas que o propósito maior, acima de tudo isso, foi que o Senhor Jesus veio a este mundo para nos trazer libertação da escravidão do pecado, da morte, e veio nos trazer restauração, nos trazer reconciliação com o Senhor, pois antes nós éramos inimigos de Deus. Mas por causa da obra, dos méritos de Cristo, nós não somos mais inimigos, mas agora podemos ser chamados filhos de Deus. E por isso nós te louvamos. Mas nós te pedimos também, ó Deus, que o Senhor nos ajude, que nessa missão para a qual o Senhor nos chama, de anunciar o Evangelho, de cuidar daqueles que estão ao nosso redor, que reflete o maior mandamento de amar ao Senhor sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, que enquanto estivermos aqui neste mundo, nós busquemos viver isso de maneira prática, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na escola, na faculdade, com a família, com os amigos, com os vizinhos. Enfim, ó Deus, com quem o Senhor colocar em nossa vida, em cada contexto que estivermos, que o Senhor sempre nos ajude a pôr em prática aquilo que o Senhor tem nos dado, aquilo que o Senhor tem nos instruído, nos capacitado por meio da tua palavra. A ordem que o Senhor nos dá, que nós sejamos obedientes, mas que em tudo nós sejamos dependentes de ti, crendo que é o Senhor quem nos sustenta, crendo que é o Senhor quem comunica a mensagem do Evangelho ao coração das pessoas e que elas só são transformadas não pela nossa pregação, mas pela operação do teu Santo Espírito. Ajuda-nos, ó Deus. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.